de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E ele disse: Servo teu. E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde estás? Disse-lhe Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amebiel, em Lodebar. Então mandou o rei e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lobar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi prostou com o rosto por terra, e inclinou e disse: Davi, Mefibosete. E disse-lhe: Eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque eu de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contigo comerás o pão em minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem és teu servo para tu olhares para um cão tal como eu? Então clamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tu que pertencia a Saul de toda a sua casa, tenho dado aos... Comerás pão à minha mesa. E ainda Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse a Ziba ao rei, conforme tudo quanto o Senhor, o rei, mandou. O Senhor manda ao seu servo: assim fará teu servo, porém Mefibosete comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todo quantos morava em casa de Ziba era servo de Mefibosete. Amém, irmãos? Amém. Pode sentar. Gente, né? Amém. A maioria foi criado em lar evangélico. Amém. E muitos sabem da Bíblia. E eu quero contar a história de uma criança. Uma criança que nasceu sendo filho do príncipe, que era Jonatas, filho do rei Saul. Ele nasceu no palácio. E aquela criança, quando ela nasceu, a sua mãe morreu no parto. Então colocaram o nome de Mefibosete, que significa vergonha. Então ali ele já teve uma luta. Quando já nasceu, ele já não teve sorte de perdeu a sua mãe. E isso acontece com muitos aí fora, que é criado sem uma mãe, sem um pai, criado pela mão de alguém. E essa criança, que se chamava Mefibosete, ele cresceu num palácio. Você imagina, o avô sendo rei. Então ele tinha todas as mordomias e ele tinha uma ama que cuidava dele, uma babá. Mas como era aquela guerra de Davi com Saul, e no meio daquela batalha, veio a notícia, chegou até aquela babá que cuidava de Mefibosete, que o rei Saul e seu pai Jonatas havia morrido.
A mãe morreu quando ele nasceu. E aos 5 anos ele perdeu o avô e o pai. 5 anos, uma criança ela já tem noção. E de repente, naquele tempo, quando um rei assumia o trono, ele mandava exterminar a família do ex-rei, para que não tivesse confusão, já mandava matar. E quando aquela ama soube dessa história, ela correu, pegou Mefibosete e saiu correndo com ele para fugir daquele lugar, porque ela sabia que eles iam chegar ali e matar aquela criança. Mas no meio daquela correria, o que aconteceu com Mefibosete? Ele caiu e quebrou os 2 pés. E ele ficou aleijado. E naquele momento da correria, daquela fuga, quando aquela criança quebrou aqueles 2 pés, a babá, a ama, já pegou ele, rolou no lençol, colocou lá naquela carruagem e saiu. E aquela criança, você imagina você quebrar um osso, ela quebrou os 2 pés, ela estava com dor. E nós imaginando no tempo atrás dessa história, esse texto, nós podemos imaginar aquela babá tampando a boca daquela criança para os soldados não ouvir e para ele não ser morto. Olha o que aconteceu com essa criança. Ela foi levada para a cidade de Lodebar. Lodebar era uma cidade aonde vivia as pessoas, os mendigos, viviam os aleijados, porque naquele tempo os aleijados eram perseguidos. Davi mesmo perseguia aleijados, porque significava que quando nasceu aleijado ou era aleijado, estava pagando o pecado, ou da família ou dele próprio. Então aquela cidade de Lodebar era uma cidade que não tinha rede, era uma cidade que significava silêncio, sofrimento e esquecimento. E aquela criança que nasceu quando a mãe morreu, com 5 anos, perdeu o pai e o avô, foi mandado para aquela cidade, para a casa de Mequir, para cuidar daquela criança, numa cidade miserável, que nada, tudo que plantava não dava nada, não existia verde, era uma miséria. E por um tempo, Mefibosete ele foi esquecido. Ele ficou lá naquela cidade, jogado, esquecido. O filho do príncipe e neto do rei. E o que podemos trazer essa história da Bíblia para os tempos atuais de hoje, para dar um exemplo para nós hoje, no tempo nosso, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela não muda. E o que ela quer dizer nesta noite para mim e para você, que muitos de nós somos Mefibosete. Que muitos de nós teve uma queda. Porque nós nascemos para ser filho do rei. Mas em determinada situação, em determinada tempo na sua vida, você que estava ali no caminho do Senhor, de repente você teve uma queda. Uma queda espiritual. Você sabe por quê? Porque o pecado, ele nos aleja. Mefibosete, ele era aleijado por Deus. Mas quando nós entramos no mundo do pecado, nós ficamos aleijados espiritualmente. E muitas vezes, irmãos, nós saímos da presença do Senhor, desviamos do caminho e achamos que nós somos como Mefibosete, disse ao rei Davi: eu sou um cão
cão morto. Muitas vezes nós sentimos um cão morto, esquecido pela sociedade. Achamos assim: Senhor, olha, Senhor, eu vejo meu amigo, o meu irmão, a minha família está prosperando. E eu parei no tempo. Eu estou aqui em Lodebar, no pecado, no crime, no adultério, na prostituição, no vício da bebida, no vício da droga. Eu estou no mundo do crime. Eu desviei, eu caí, eu tive uma decepção. Eu estou, Senhor, em Lodebar com uma depressão. Eu estou, Senhor, sofrendo com um luto. Eu estou esquecida e o Senhor esqueceu de mim aqui em Lodebar. Senhor, eu vejo pessoas prosperar. Eu vejo pessoas que cresceram comigo, tomaram uma direção diferente. Eu vejo amigos meus que foram para a faculdade, hoje trabalham alguma coisa, é gerente. E o que eu sou? Eu não sou nada, porque eu estou esquecido de Ti. Eu fui abandonado pelo meu pai, pela minha mãe. Não sou valorizado. E nem o Senhor lembra da minha vida, porque eu estou como Mefibosete, esquecido. É o que você pensa. Era o que Mefibosete pensava. Ele, sendo neto do rei, estava vivendo naquela cidade do lixo, do pecado, da miséria. Estava ali um neto do rei, esquecido, aleijado. E muitas vezes, irmãos, nós pensamos assim: eu estou aqui esquecida, Senhor. Mas às vezes a gente esquece que nós mesmos tomamos essa decisão para nossas vidas. Porque se decepcionamos com alguma coisa, eu estou decepcionada, eu estou na amargura, eu vou encher minha cara de bebida para esquecer. Eu vou fazer qualquer coisa para conseguir uma droga, porque eu quero me drogar, porque o drogado eu viajo, eu esqueço do meu problema, eu esqueço da minha vida. E viaja mesmo. Muitas vezes drogado, como eu já tive experiência, já vi, sai correndo, achando que tem alguém querendo matar, e não tem ninguém, é o demônio, né? Achando não, ele vê o próprio demônio correndo atrás dele, e sai correndo alucinado, e encontra a morte. Sai correndo da morte, e encontra a morte. Aí, nós pensamos assim: eu estou em Lodebar, eu estou esquecido por Deus, Deus não lembra de mim. Mas existe muita coisa. Deus não esquece de você, porque a Bíblia diz, em Salmo, diz que mesmo que o teu pai e a tua mãe te abandonar, te esquecer de você, em momento algum, Deus esquecerá de você. Por mais que você esteja numa situação como um cachorro morto, se sentindo um lixo, Deus está olhando para você. Deus está escrevendo a tua história. Muitas vezes, irmãos, Deus quer usar alguém para te exaltar, para te levantar, para te ajudar. E muitas vezes as pessoas fazem igual Ziba, né? Porque Deus perguntou, o rei perguntou: Ziba, existe alguém de Lodebar? Existe alguém que presta lá na cidade de Arapongas? De Londrina? Ou de outra cidade? Aí a pessoa diz assim: tem. Tem fulano lá, mas não vale nada. Até tentou se reerguer, mas cometeu crime. É assassino, é traficante, é viciado, é alcoólatra, é prostituto, é homossexual, é pedófilo. É assim que as pessoas vejam. É assim. Naquele tempo, Ziba disse: existe alguém da cidade? Da família de Saul? Existe um aleijado. Como se aquele aleijado não fosse ninguém.
como aquele drogado não fosse ninguém, como aquela mulher que é prostituta não fosse ninguém, como aquele criminoso não fosse ninguém, como aquele que matou, tirou a vida de alguém não fosse ninguém. E Deus pode dizer para você nesta noite: eu não esqueci você em nenhum momento, mesmo você estando lá na cidade de Lodebar, na terra esquecida, não valendo nada para Ziba, não valendo nada para a sociedade, mas eu não te esqueci. Glória a Deus. E Deus manda te dizer esta noite que Ele te chama. Que Ele te chama. Porque a Ziba disse que existia alguém da família de Saul, mas que era um aleijado. Mas que Ziba se esqueceu que aquele aleijado, Mefibosete, ele tinha no sangue, ele tinha nas veias o sangue de um rei. E muitas vezes você que está aí achando que Deus esqueceu de você, você se esquece, sabe? Que Davi, ele fez uma aliança com Jonatas. Davi mesmo, sabendo que o rei Saul, pai de Jonatas, queria matar ele, eles eram amigos. Porque Jonatas via em Davi que ele era um homem de Deus e que o trono era dele. E Saul queria matar para colocar Jonas lá no lugar. Mas ele sabia que o trono era de Davi. Inclusive ele avisou Davi que Saul queria matar Davi. E naquele tempo eles fizeram uma aliança. Jonatas e Davi fizeram uma aliança que não teve testemunha, só Deus. E Jonas disse assim: Davi, se porventura me matarem, eu morrer, não esqueça da minha família. E Davi concordou. E Jonatas disse também a mesma coisa: não dê cabo à minha família. E Davi prometeu. E aquele dia, o Espírito de Deus, se passaram 20 anos, 20 anos que Jonatas já tinha, Mefibosete, filho de Jonas, neto de Davi, já tinha 25 anos. Olha bem, irmãos, ele nasceu, a mãe morreu, com 5 anos ele perdeu o pai e avô. E o rei Davi foi se lembrar daquela aliança 20 anos depois. E muitas vezes você está numa lutinha aí de 1 ano e achando assim: Deus esqueceu de mim. Deus não esqueceu. Mas tem a hora certa de Deus agir. Tem a hora certa de Deus agir e te chamar para comer na mesa do rei. E da mesma forma que aquele Mefibosete tinha nas veias o sangue do rei, Deus manda dizer esta noite para vocês que Deus fez uma aliança aqui na terra. Aleluia. Que na veia de vocês existe o sangue do filho dele, porque ele deu o filho dele para morrer na cruz, que naquela época era morto os aleijados. E quando Davi perguntou assim: existe alguém da família de Saul? Ele disse assim: existe, é um aleijado. Só que aquele aleijado, irmãos, ele não podia matar. Então ele mandou os seus servos entrar naquela cidade. E quando aquela carruagem que tinha a bandeira do rei foi entrando naquela cidade miserável, as pessoas já sabiam: nunca
E aí foram perguntar: vocês conhecem o príncipe Mefibosete? E as pessoas respondiam assim: aqui não tem príncipe nesse lugar. E foram perguntando até que informaram que ele estava na casa de Mefi. Chegando lá, aquele servo desceu com a carruagem e falou: aqui está Mefibosete? Sim. E veio Mefibosete se arrastando até os servos. E ali, aquele servo perguntou: é você, Mefibosete? Ele disse assim: sim. Daquele filho, neto do rei. Glória a Deus. E ele falou: o rei que manda ele chamar. Glória a Deus. O que eu quero trazer para vocês nessa noite: irmãos, venha para a presença do Senhor, nem se for se arrastando, como Mefibosete veio. E quando ele deparou com aquele rei, ele achou que ele ia ser morto, e ele temeu, e ele se curvou diante do rei. E quando você teme ao Senhor, e quando você se curva diante do Senhor, não tem como Deus não agir na tua vida. Quando você se curva na presença do Senhor e reconhece que Ele é o Deus do Deus, que você está errado, vivendo uma vida errada, pecaminoso, que você está aleijado espiritualmente e reconhece que Deus é Deus, você pode dar os pedaços aleijado no chão, como estava Mefibosete. Deus te pega no colo, como aquele servo pegaram Mefibosete, pegou no colo, colocou na carruagem, levou perante o rei. E aquele rei disse: a partir de hoje você vai comer na minha mesa. Tudo que é teu, da tua família, eu vou devolver. Glória a Deus. Ziba, quantos filhos você tem? 15. A partir de hoje, você vai servir Mefibosete, você e teus filhos, e vai cuidar da terra que foi de Saul. Tudo que era de Saul, vai devolver para Mefibosete, vai cuidar e servir ele. E ele comerás na minha mesa. E Mefibosete foi pego, colocado naquela mesa. E qual aleijado que se senta numa mesa, ele vestiu da roupa do rei, ele comeu da comida do rei, ele ficou como um príncipe, sentou naquela mesa. E todos que ali chegavam, que olhavam Mefibosete, lá naquele lugar, sentado na mesa, ninguém via o seu defeito, porque não importa o teu defeito, não importa o que você fez, não importa o que você foi, não importa o que você é. Quando você reconhece que você é aleijado espiritualmente, que você é falho, que você é cheio de defeito, que você vive uma vida errada, Deus, Ele te sara, Ele te cura, Ele derrama do sangue do Filho dele sobre a tua vida, Ele te exalta, e Ele ainda faz aquele que falou mal de você, lá naquela cidade, aquele teu vizinho, aquele teu inimigo, que às vezes ele atrapalha a tua vida e você pede assim: podia morrer. Não, Deus não vai matar, porque ele vai ter que ver Deus honrar a tua vida. Amém, irmão? Amém. Glorificado, exaltado és o teu grande nome. Toda honra, toda glória é para ti, Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos,
Deus, naquela época, eles matavam o aleijado. Mas sabe o que Deus fez? Mata o perfeito para salvar o aleijado. Mata Jesus, o perfeito, para salvar os imperfeitos que estão aqui na terra. Talvez você hoje pode achar: eu estou na terra de Lodebar, eu estou esquecido. Mas Deus manda te dizer assim: é aleijado, mas o rei mandou chamar. É alcoólatra, mas o rei mandou chamar. É viciado, mas o rei mandou chamar. É assassino, mas o rei mandou te chamar. É prostituta, mas o rei mandou chamar. É pedófilo, mas o rei mandou chamar. É depressivo, mas o rei mandou chamar. É doente, mas o rei mandou chamar. Vive no mundo do crime, mas o rei mandou chamar. Aleluia! Glorificado, exaltado és o teu grande nome. Peço a todos que fiquem em pé. Coloque sua mão no coração e ore a Deus. Reconheça que você que está vivendo ou que viveu lá em Lodebar, no mundo do esquecimento, você que acha que está no mundo do esquecimento, que já pensou até tirar a tua própria vida, achando que a tua vida não vale nada, Deus manda te dizer nesta noite que a tua vida é preciosa, porque o Senhor deu o Filho dele único para morrer na cruz, para salvar eu e você, para tirar lá de Lodebar, daquele lixo, no mundo do esquecimento, no mundo do pecado. Deus mandou te chamar, o rei manda te chamar para sentar na mesa dele, para entrar no reino dele, no palácio dele. Oh, você está querendo desistir de viver por causa dessa luta? Oh, estamos nesse mundo por passagem. O nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é na mansão celestial. Lá existe o Rei dos Reis, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que as ruas são de ouro, que o muro é de jaspe, e que existe palácio e mansão, e que o rei está esperando o filho dele para entrar lá, porque a palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno. Oh, e você tem a tua escolha. Oh, aceitar o Deus dos deuses, o Rei dos reis, como o único suficiente Salvador da sua vida, para que o teu nome seja escrito no livro da vida, para que Deus envie teus anjos para te guardar, para entrar com você, para entrar e sair, para te cuidar na entrada e na saída, te livrar na direita e na esquerda, para que você ande para frente e não olhe para trás, aleluia, para que você seja exaltado aqui nesta terra, para que Deus te prospere e para que você volte para os caminhos do Senhor. Você que porventura desviou, saiu do caminho do Senhor, para que você volte. Repita comigo, irmãos. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu reconheço que vivi num mundo de pecado, cheio de erros, cometi muitos erros, mas te peço perdão de todos os meus pecados. Lança, Senhor, todos os meus pecados no mar do esquecimento.
vida eterna é real. Aleluia. E só vai vencer aquele que tiver o nome escrito no livro da vida. E reconhecer que errou. E reconhecer que o Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Amém, irmãos? Amém. Eu agradeço a oportunidade que as palmas louvam.